Vamos então começar o tema 6, a prática da caridade como ação desobsessiva. Diante da realidade das perseguições espirituais consequentes do atraso moral da humanidade, há de se indagar como se prevenir das obsessões. A obsessão para se instalar depende da sintonia entre perseguido e perseguidor. A questão da sintonia nós já falamos várias vezes aqui no nosso estudo. É dessa comunhão de pensamentos que se deve afastar. Para tanto, somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará a devida proteção contra as investidas dos obsessores. Somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará a devida proteção contra as investidas dos obsessores. Neste contexto, surge a prática do bem, pela vivência da caridade, que se constitui na mais eficaz ação preventiva das obsessões. A prática do bem é o caminho para a elevação e é colocar em prática os ensinamentos, tudo aquilo que nós aprendemos, e como ele coloca aqui, constitui a mais eficaz ação preventiva das obsessões. Em O Evangelho segundo o Espiritismo temos, aqui nós vamos ver o capítulo 15, é um trecho do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. E nós precisamos entender bem o que é caridade e o que é humildade. Porque caridade verdadeira não é dar do supérfluo, dar o que está sobrando, dar esmolas. Isso é dever, isso é obrigação. Caridade verdadeira é quando nós damos de nós mesmos, quando nós damos do nosso tempo, quando nós damos do que conhecemos, quando nós damos aquilo que até pode fazer falta para nós. Vamos lembrar a parábola do óbolo da viúva. Nós temos que lembrar que na época do Cristo as mulheres não podiam trabalhar, então as viúvas ficavam ao relento, ao desamparo, e aí, se não tivessem filhos homens, mais velhos, então todas as viúvas toda semana recebiam um óbolo, recebiam uma moeda. Então na parábola do óbolo da viúva, o que Jesus está mostrando ali? Que ela vê alguém que precisa mais do que ela, então ela dá aquele óbolo dela. Então aquele dinheiro que ela passaria a semana toda até receber o próximo, com que ela iria comer e se manter, ela dá. Então ela dá daquilo que ela precisa, daquilo que vai fazer falta para ela. É isso que Jesus está mostrando na parábola, que a verdadeira caridade, ela está junto com o altruísmo, ela está com a renúncia, ela está com a fraternidade, benevolência, indulgência. Esta é a verdadeira caridade. E humildade nós precisamos entender também, porque nós confundimos humildade com subserviência. Subserviente é aquela pessoa que se humilha perante os outros. O humilde é completamente diferente. Por quê? Porque o humilde conhece o seu valor, sabe das suas qualidades, sabe dos seus defeitos, sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele se conhece. Ele não quer parecer mais do que ele é, ele sabe exatamente a sua posição e a sua capacidade, ele não tem vaidade. O humilde não quer humilhar o outro, não quer espezinhar o outro. Então nós temos um grande exemplo de humildade, que é o Chico Xavier, que era um homem que sabia o seu lugar, sabia a sua competência, jamais foi subserviente, extremamente humilde. Ele, quando exalava perfume de rosas ou quando aparecia a sua luminosidade, quando ele entrava em oração, ele ficava envergonhado, ele não queria humilhar as pessoas que estavam em volta, ele tentava disfarçar. Mas ao mesmo tempo ele lutou pelas coisas que ele acreditava, pelos livros, ele rompeu com a FEB, ele rompeu com a Federativa de Minas Gerais. A gente pega as cartas dele para a FEB, ele trabalhando e lutando para que os livros fossem publicados sem nenhuma modificação, sem nenhuma interferência. Nós vamos ver quando ele rompe com a Federativa de Minas que ele vai montar ali o canto da prece na casa dele, ele coloca uma placa que ali a casa é dele.
Então, ele em momento nenhum ele foi subserviente, mas foi extremamente humilde. E é isso que nós precisamos entender, a diferença, e saber que nós temos que trabalhar e muito em nós, para que nós possamos ter a verdadeira caridade, que nós possamos caminhar para sermos verdadeiramente humildes. Voltando aqui. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras, abre aspas, amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estas são colocações de Moisés, está na Torá judaica, né, no Velho Testamento. E o complemento de Jesus. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Fecha aspas. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta, e aqui está o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, fecha aspas, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento, ele, como ele diz aqui, é semelhante ao primeiro, porque ninguém pode amar ao próximo se não amar a Deus. Então, isto é que não se pode isto é que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Que é a colocação que o Kardec faz, fora da caridade não há salvação. Como nós vemos nos capítulos 13, 14, 15 do Evangelho, as perguntas, né, do Evangelho segundo, do Livro dos Espíritos, perdão, nós não temos como entender, saber, né, o que é Deus, como, não temos como. Mas nós temos o nosso irmão mais velho, que é o Mestre Jesus, que se sacrificou. Aí nós temos o exemplo da renúncia, do altruísmo, se sacrificou encarnando num planeta tão primitivo, numa forma tão primitiva que é a nossa forma humana, para nos auxiliar e nos ensinar. E ele colocou: tudo o que fizeres ao outro estará fazendo a mim. Quando ele agradece àqueles que foram visitar quando ele estava na prisão, àqueles que o alimentaram quando ele tinha fome, àqueles que o cobriram quando ele tinha frio. Porque tudo que nós fazemos para o outro, nós estamos fazendo para o nosso mestre, modelo e guia, o nosso irmão mais velho, nosso mestre Jesus. Então Alice continua: vemos assim que a prática da caridade é veículo para o crescimento espiritual. Pela caridade, o indivíduo vence o orgulho e o egoísmo que retardam o progresso. Estabelecem conflitos entre indivíduos e povos. O orgulho e o egoísmo é o que estabelece o conflito entre indivíduos e povos, fazendo-se com que se cerre os olhos, se feche os olhos às necessidades alheias. Praticar a caridade é fazer o bem, sem distinções ou preconceitos, sem julgamento, sem pré-julgar. Isso é fundamental. Nós temos que fazer o bem pelo bem, sem esperar nada de volta, sem pré-julgar o outro. Engloba tudo o que se possa fazer a outrem em forma de bondade e amor. Vai desde o ato de socorrer a fome, agasalhar o desabrigado e outros gestos materiais, passa pelo esclarecimento intelectual e espiritual de elevado poder libertador e se completa com renúncia de si em favor do próximo, quando nós fazemos as coisas pensando no nós, não pensando no eu, né? Quando nós fazemos trabalhando para o grupo, pensando no grupo, seja ele o familiar, o do trabalho, do centro espírita, da sinagoga, do templo, não importa, nós temos que pensar no nós e não no eu. Por vezes ainda se despontam aqueles que creem que caridade é ato que oferece esmola. Allan Kardec demonstra que é muito mais. Aí nós vemos a pergunta 886 do Livro dos Espíritos,
quando Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. São três coisas muito simples, muito fáceis de entender, mas que são dificílimas de se colocar em prática. O que é a benevolência? Disposição favorável ao outro, fraternidade, a empatia. O que é a indulgência? A predisposição de perdoar. Nós, infelizmente, só somos indulgentes quando somos com os nossos filhos e nossos netos, e olhe lá. E o perdão das ofensas é não se magoar, não se melindrar, não se incomodar com o deslize do outro, reconhecendo que eu erro. Eu preciso aprender a me perdoar, eu não tenho o direito de julgar o outro, então eu tenho que aprender a perdoar o outro para que eu possa caminhar, porque ele tem o mesmo direito que eu tenho de errar. Isso é extremamente difícil, essas três coisas. Vamos lá. Benevolência. Entende-se por benevolência toda disposição favorável com o próximo. A cordialidade, a tolerância, a benignidade são seus consentâneos. Benévolo é o que demonstra afeto, amizade, fraternidade, respeito. Benévolo é quem demonstra afeto, amizade, fraternidade, respeito. Emmanuel pondera a respeito, e aqui nós vamos ver um trecho do capítulo 60 do livro Fonte Viva. A caridade é sublime em todos os aspectos, sob os quais se nos revele A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Nós não podemos deixar, em hipótese alguma, de realizar o socorro, principalmente que a fome não espera, ajudar o nosso irmão. Ele está com fome, ele precisa ser alimentado. Depois que se socorre, depois que se alimenta, que nós vamos pensar na ajuda para que ele possa ter dignidade, aprender a ter um ofício, poder trabalhar, poder ter o seu dinheiro e aprender o Evangelho, aprender os ensinamentos do Cristo, porque a caridade maior, o trabalho maior de uma casa, seja ela espírita, protestante, judaica, é a cultura, é o conhecimento, é o esclarecimento, porque como disse Jesus, busqueis a verdade vos libertará. Esse é o maior empenho que nós temos que ter. Agora, socorrer não é caridade. Socorrer é dever, é obrigação. Aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas. Continua no mesmo item 60. E por que ele fala da anotação de Lucas? Porque nos livros do Emmanuel tem aquela parte do Evangelho, né? E essa parte do Evangelho desse item 60 é: dai antes esmola do que tiverdes. Lucas capítulo 11, versículo 41. Né? Daquilo que tens, não é daquilo que está sobrando, daquilo que é supérfluo, daquilo que tens. Vamos lembrar a parábola do óbolo da viúva. Então, o aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima. Dai esmola daquilo que você tem de melhor. Ou seja, dá aquilo que você tem de melhor dentro de você. O teu amor, a tua fraternidade, o teu carinho, a tua atenção, o teu conhecimento, o teu ombro amigo para escutar. Então, dai esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos. Espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento, oportunidade para que as pessoas possam se melhorar, mudar de vida, aprender, crescer, evoluir. A oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicado ao próximo, porque, em verdade, o amor
se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. O amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Pela interpretação de Emmanuel, benévolo é o que distribui o sustento ao corpo no aprendizado e no ensino da solidariedade, mas é também o que distribui alegria, bom ânimo, esperança em benefício do próximo. E agora nós vamos ver indulgência. Indulgência é a capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros. É agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. É agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais, com a família, com aqueles que fazem parte, né, que eles são satélites da nossa família consanguínea, daqueles que fazem parte do grupo de trabalho, do grupo do clube, do grupo do futebol, do grupo da igreja, do centro espírita, do grupo do condomínio, do grupo da rua, do bairro, da cidade. Não é só com meu marido, meus filhos e meus netos. Porque nós normalmente agimos com bondade, com fraternidade, com solidariedade, com misericórdia nos nossos... E olhe lá quando faz, com aqueles que são próximos, muito próximos, né? Filhos e netos. Às vezes nem com o marido ou com a esposa consegue ser fraterno e solidário. No livro Pão Nosso consta as seguintes observações. Esse é o capítulo 99 do livro Pão Nosso. É um trecho dele, né? Sejamos compreensivos para com os ignorantes, aqueles que não têm o conhecimento, que ignoram as leis, a sabedoria, os ensinamentos de Deus, né? Que todos nós temos gravados na nossa consciência, mas que principalmente temos no Evangelho, na Boa Nova, nos ensinamentos do Cristo. E temos explicado, nós temos demonstrado através dessa doutrina maravilhosa que nós temos, tão consoladora, com os 5 livros, o Pentateuco, 5 livros do Kardec, com os 450 livros do Chico, 250 e tantos livros do Divaldo e mais outros livros de outros médiuns fantásticos. É uma bênção, é um privilégio que nós temos aqui no Brasil de termos todos esses esclarecimentos e todos esses livros para nós podermos aprender e estudar. Então sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas. Vigilante, eu não vou julgar, eu não vou pré-julgar, eu não vou agir com violência, porque violência não resolve nada com aquele que é ignorante ou com aquele que anda nas trevas, aquele que pratica o mal. Porque como colocou Jesus, nós temos que eliminar, nós temos que acabar com o mal e não com aquele que pratica o mal. Então nós temos que acabar com o pecado e não com o pecador. E é assim que nós temos que olhar o nosso irmão que é transgressor das leis morais ou das leis humanas. Ele é um ignorante das leis de Deus, é um doente, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que precisa de esclarecimento. E é assim que ele precisa de corrigenda, ele precisa que a lei seja aplicada, mas ele precisa de solidariedade, fraternidade, para que ele tenha uma segunda chance de se melhorar. É assim que nós temos que olhar para todos os nossos irmãos que estão equivocados, estão caminhando no mal, encarnados e desencarnados. Porque esse olhar nós temos que ter para os obsessores, para os nossos irmãozinhos que precisam de ajuda. Então sejamos compreensivos com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes
para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Quem são aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia? São todas as pessoas que convivem conosco, que cruzam o nosso caminho. Porque todas as pessoas da nossa família consanguínea, né, do nosso grupo, seja qual grupo for, eles estão conosco, eles estão juntos, estão no nosso caminho, não é por acaso, não é por coincidência, é para que eles nos ensinem e para que nós possamos ensinar a eles. Não existe acaso e coincidência, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho têm uma lição para nos ensinar e nós temos outra para ensinar para ela. Porque todos nós somos lápis, somos borracha, somos caderno e livro para o outro. E o outro é lápis, borracha, caderno e livro para nós. Então, nós manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Indulgência é entendimento, compreensão é colocar-se no lugar do outro para procurar compreender suas ações e deslizes. A indulgência não prescreve a conivência com os erros alheios. Eu vou repetir. A indulgência não prescreve a conivência com os erros alheios. Nós não podemos passar a mão na cabeça do nosso filho, do nosso neto, porque nós somos indulgentes com ele. Indulgência é a caridade, a bondade, a fraternidade, a predisposição de perdoar. Mas nós temos a obrigação de ensinar e educar. Então nós não podemos ser coniventes com o mal, nem coniventes com o erro. Seja quem for que tenha praticado esse mal e esse erro. O nosso olhar tem que ser um olhar de fraterno, mas nós temos sim que trabalhar para ajudar o outro e temos que trabalhar para a corrigenda do outro da forma mais caridosa, amorosa e fraterna possível, sem violência. Que violência gera violência. Nós precisamos entender que a violência nunca resolveu, nem nunca resolverá nada. Ela vai criar novos problemas cada vez mais violentos. Então, agora que ele coloca aqui, a indulgência não prescreve a conivência com erros alheios, mas determina que possamos auxiliar o próximo a se corrigir, sabendo que o mal é um estado transitório. Aquele irmão que está praticando o mal, aquele irmão que praticou um crime, amanhã ele também será um anjo, ele também será um espírito superior, porque essa é a determinação de Deus, é a única determinação que existe. Todos nós caminharemos do átomo ao arcanjo, questão 540 do Livro dos Espíritos. Todos nós seremos espíritos puros um dia. Leve o tempo que levar, mas isso é determinação de Deus. E agora nós vamos para o perdão. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. E aqui nós temos que entender que esse esquecer as ofensas de forma incondicional é não reviver a emoção. Porque às vezes as pessoas acham, não, como é que eu vou esquecer o que fulano disse? Como é que eu vou esquecer o que o fulano fez? Não tenho como esquecer. Não, você não tem como esquecer. Mas você tem como não reviver a emoção. Então, lembrar do que o fulano disse, do que o fulano fez, sem reviver em você a raiva, o ódio, sem reviver em você aquele sentimento de mágoa, sem reviver os sentimentos ruins. Você lembra? Lembra? Mas foi uma situação,
foi uma colocação errada, foi uma má hora. Todo mundo tem o direito de errar, tem que transmutar a situação. É como quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu na nossa infância, uma mágoa, uma briga que a gente teve com o pai ou com a mãe, e depois de junto a gente fala: nossa, pai, você estava certo, eu fiquei tão chateado, eu fui tão mal educado, eu fiquei tão bravo com você porque você não deixou isso, você não me permitiu aquilo. Hoje eu entendo o quanto você estava querendo me educar, o quanto você estava querendo me ajudar. Quer dizer, a gente lembra da situação e não revive o sentimento que teve na época. Ou uma coisa muito grave, mas que a gente olha e fala: coitado, não, é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que precisa de socorro. Então, você está lembrando da situação, mas o teu sentimento para aquela situação é outro. Isto é perdoar. E perdoar liberta quem perdoa. Perdoar é fundamental para quem perdoa. Para quem é perdoado, problema dele. Ele vai se ver com as leis de causa e efeito de Deus, as leis universais. Aquele que eu vou pedir perdão, que eu me arrependi, que eu estou ali tentando e ressarcindo o erro que eu cometi. Se ele não quer me perdoar, se ele não quer entender, é problema dele. No momento que eu me arrependo e eu quero ressarcir, e que eu estou pedindo perdão, que eu estou querendo me redimir, eu estou abrindo as algemas que me prendia com aquela pessoa e com aquela situação. Então, o perdão é libertador para quem perdoa, para quem está e sente, né, a necessidade de perdoar e entende o que é perdoar. Isso nós precisamos entender, precisa ficar muito claro. Então, perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. No livro Pensamento e Vida, é o capítulo 25 do Pensamento e Vida, nós temos aqui no canal. Deem uma olhada lá, esse livro é imperdível. Eu sempre coloco, é um livro que todo mundo tem que ler. Emmanuel afirma, abre aspas, o perdão será sempre profilaxia segura. O que é profilaxia? É tratamento, é curar a ferida, é curar ali a doença. Então o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Saúde e paz, renovação e segurança para quem perdoa. O perdão é libertador para quem perdoa. E no livro Vinha de Luz, nós vamos no item 72, né, o capítulo 62, 62. No livro Vinha de Luz, nós vamos ver. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes, né, sem nenhuma reação, às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Então, Jesus não colocava, aceita, aguenta o mal. Em tempo, nunca, jamais em tempo algum. Muito pelo contrário. Mas o que Jesus colocava? Revide o mal com o bem. A violência com o bem. Corte a corrente. Porque quando alguém vai e fere o outro, e aí esse outro vai e fere esse alguém, vira um círculo vicioso, que só termina a hora que alguém interrompe, com o perdão. Alguém interrompe com a fraternidade, com a indulgência. Recebeu um ato ruim, recebeu uma ofensa, entenda que o outro é ignorante, que o outro está no seu caminho, que ele vai mudar. Um dia ele vai ser um anjo. Olhe por esse lado e perdoe. Jamais revidar a violência com violência, porque isso vai gerar mais violência. E quando Paulo fala do bom combate, as pessoas não entendem, porque quando Paulo fala do bom combate, o bom combate só existe quando ele é dentro de nós. Quando nós realizamos o bom combate é quando eu luto contra o mal que existe dentro de mim. Aí eu estou realizando o bom combate. Porque se eu acho que eu vou ser o bom, o mocinho, isso é visão de filme hollywoodiano.
Se eu acho que eu sou o mocinho e eu sou o bem e eu vou lutar com outro que é o mal, esquece. Porque eu vou tirar todo o mal que existe dentro de mim para que eu possa combater, para que eu possa estar, né, em termos de igualdade, para agredir o outro. Então, o mal sempre vai lutar contra o mal. Não existe luta do bem contra o mal. Isso é filme americano. São ideias lúdicas. O que existe é o mal sempre contra o mal. Violência gera violência. E gentileza gera gentileza. Então nós temos que entender que nunca, jamais, em tempo algum, se revida a violência. Não existe luta do bem contra o mal. A luta vai ser sempre do mal contra o mal. Nós precisamos entender que a paz, a conversa, a tolerância, o pensar no nós, o altruísmo, a renúncia é que vão fazer com que a gente caminhe em grupo e que possamos crescer juntos. Jamais a violência. E então aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. É ficar no círculo vicioso. Perdão, é o que o oriental chama, né, de roda de samsara. Perdão. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Então a gente tem que ver essa colocação, né, que o Emmanuel faz, que o bem é o único dissolvente. Então aí a gente pensa no thinner, né, a gente pensa ali num alvejante, num detergente que dissolve, né, dissolve a gordura, dissolve a tinta, dissolve aquilo que está ali, limpa. Então é isso que ele coloca aqui, o bem é o único dissolvente, né, do mal. Ele dissolve, ele faz com que a gente possa retirar, né, dissolver, amenizar o mal que existe ali. Então o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. E aí a gente não tem como esquecer Pedro, quando ele coloca que o amor cobre a multidão dos pecados. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformada e sem fim. A bondade, fraternidade e empatia, né, para com o outro, sem fim, é a única forma de crescer e de aprender. O perdão constitui-se dissolvente do mal, base da saúde emocional. O perdão constitui dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual. Aí o título, né? Como se proteger da desobsessão, da obsessão. Então, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. Nessa perspectiva, é ato unilateral que dispensa a concordância do outro. O perdão é unilateral. O perdão liberta quem perdoa, dispensa a concordância do outro. Se o desafeto for incapaz de perdoar, o tempo haverá de clarear-lhe a consciência, mostrando-lhe a impropriedade da vingança, do ódio e da mágoa. Deus ensina com o tempo, não é com a violência nem com a dor, é com o tempo. Allan Kardec ensina no Evangelho segundo o Espiritismo a orar pelos que nos perseguem, nisso constituindo mérito para o obsidiado que lhe abreviará a expiação. Emmanuel, por sua vez, complementa. Aqui é o capítulo 146 do livro Fonte Viva. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido, né? Aquele trabalho que nos foi colocado, né? Nos foi apresentado. Por isso, não podemos esquecer a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem,
ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. Um copo de água pura em nome de Deus. E aqui nós vamos encerrar com o capítulo A Prática da Caridade como medida preventiva da obsessão. O espírita, onde, quando e como se encontre, deve filiar-se a uma atividade que lhe exercite a prática da caridade, buscando aquela com o qual guarde maior afinidade na própria casa espírita ou em outra instituição, ou mesmo na comunidade, em organizações governamentais ou não governamentais. O importante é incorporar o exercício do bem nas atividades corriqueiras da vida. Nós somos espíritas, mas nós podemos e devemos ajudar aquele padre, aquela igreja que está recolhendo mantimentos, agasalho, aquele pastor que está trabalhando com determinadas famílias, que está recolhendo ajuda. Nós temos que nos engajar e trabalharmos com solidariedade para com o próximo em todas as ações do bem que nos apresentem. Não importa qual seja a crença, a religião, a cor da pele, não importa. Nós temos que trabalhar para o bem. Porque antes de qualquer religião somos todos cristãos. E mesmo que não seja uma igreja ou um templo cristão, que seja um templo budista, que seja uma sinagoga judaica, não importa. Estão realizando um trabalho bom? Estão fazendo alguma coisa para o bem? Vamos ajudar. É assim que nós temos que olhar. O médium em especial por necessitar melhor compreender os espíritos sofredores. O médium ostensivo pediu para vir com a ostensividade para servir, para ajudar os irmãos sofredores. Ele tem como se fosse um neon brilhando em volta dele. Estou à disposição, estou aqui para ajudar. E aí os irmãos vêm correndo, vêm ao encontro do médium ostensivo para pedir ajuda. Então ele tem que se preparar muito mais daquele que não é ostensivo, para poder ajudar os irmãos sofredores. É o que eles colocam aqui. O médium em especial, por necessitar melhor compreender os espíritos sofredores, exercitam esta compreensão em atividades junto aos sofredores encarnados. Comece esse exercício ajudando sofredores encarnados, para poder aprender e poder trabalhar cada vez melhor ajudando os sofredores desencarnados. Aliás, não se justifica que o espírita, médium ou não, sob quaisquer pretextos, se limite apenas a adquirir conhecimento sem, contudo, colocar em prática. Ninguém pode adquirir conhecimento sem colocá-lo em prática, porque está acarretando para si uma dívida. Por quê? Porque quanto mais nós temos, quanto mais nós recebemos, mais seremos cobrados. Então, se nós temos o conhecimento, nós temos o aprendizado e não colocamos em prática, seremos muito mais cobrados do que aquele que não coloca em prática por ignorância, porque não conhece, porque não tem o conhecimento. Então, ao que ele coloca aqui, ir ao encontro dos que sofrem, amenizar-lhes a dor das provações, às vezes muito dolorosas, é dever moral de cada adepto do espiritismo. Somente assim estará apto para desfraldar a bandeira do espiritismo. Qual que é a bandeira? Fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do espiritismo. Com firmeza e sinceridade, sobretudo no meio onde o sofrimento campeia. Órfãos e crianças abandonadas, jovens transviados, idosos desamparados, famintos desesperados, enfermos da alma e do corpo, prisioneiros da dor, legiões de almas perdidas nas viciações de todos os matizes, alienados da vida. Então nós vamos ver aqui um trecho do livro do Humberto de Campos, do irmão X, do livro Lázaro Redivivo. Então nós encerramos com esse trecho do Humberto de Campos. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam verdadeiramente. Muitos ensinam, muitos falam dela, mas poucos praticam a verdadeira caridade. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta para significar a posse da virtude sublime.
É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhe o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Quantas vezes, lá no fundo, o que nós estamos fazendo é se livrar do mendigo que está na porta, é se livrar do mendigo que está na janela do nosso carro, dando uma esmola, dando alguma coisa, porque o que a gente quer lá no fundo é que ele se afaste. Eu vou repetir. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhe o supérfluo, aquilo que sobra, aquilo que não nos faz falta. É livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Ele pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social. Pode ser um filantropo, pode ser um mecenas, pode montar e fazer uma série de coisas, mas ele está dando do que sobra, está dando, é ótimo, é maravilhoso, tem o seu valor, é óbvio que tem, mas isso é dever, isso é obrigação. Caridade verdadeira é quando nós damos de nós, da nossa vida íntima, damos de dentro de nós, amor, compreensão, tolerância, apoio. Isto sim vai ser a verdadeira caridade. Por isso que ele diz aqui, terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Porque é o amor que constrói, é o amor que, como disse Pedro, cobre a multidão de pecados. E todos nós os temos. Todos nós temos uma multidão de pecados. Todos nós temos um condomínio à nossa volta e temos os nossos irmãozinhos obsessores que estão ao nosso lado por direito pelo mal que fizemos a eles ontem. Porque ontem nós fomos o algoz. Então, não existe vítima neste planeta. Mas existe o sofrimento, existe a dor. Estamos todos aqui para reparar os nossos erros. Porque se nós não tivéssemos erros, faltas, delitos, nós não estaríamos na Terra, nós estaríamos num planeta muito melhor do que esse. Então nós encerramos aqui esse nosso capítulo e no nosso próximo estudo nós vamos ver a desencarnação. Até lá!